Fala pessoal, espero que todo mundo esteja bem e a gente está dando início a mais uma videoaula do Software Fusion, né? E hoje a gente vai ver basicamente dois comandos que a gente ainda não parou para ver, né? O primeiro comando que faremos é o comando de padrão. No caso de hoje, vocês já podem perceber a nossa pecinha aqui ao canto esquerdo. É um padrão circular que a gente vai trabalhar. Qual a diferença de padrão circular? O padrão circular pega uma linha de referência com o nosso termo, com o nosso objeto. E o padrão retangular eu vou trabalhar entre linhas e colunas. O padrão por caminho, ele vai participar e vai gerar os nossos elementos através de um path que a gente cria, um caminho, certo? E o geométrico eu posso pôr um padrão de furos e detalhes ao longo de uma geometria. Reparem bem, os três primeiros são 2Ds e o último é numa geometria 3D. Outro comando que a gente vai estar utilizando é o espelhar, que é facilitar a vida para a gente. A gente constrói uma peça e só gera um plano de espelhamento. Então, eu vou desenhar metade dessa peça para fazer ela inteira. Beleza? Vamos para a videoaula então. Então, gente, vocês podem ter percebido que o desenho da nossa pecinha de hoje vai ser uma roda dentada. Então, para a construção dessa roda dentada, eu tenho que definir basicamente o que vai ser linha de simetria e linha auxiliar, certo? Basicamente, nós teremos dois círculos. O círculo de 20 e o círculo de 40,5, eles serão círculos maciços, porque a gente vai utilizar para construir os nossos elementos. Já os nossos círculos de 54 e 47,83, a gente vai transformar eles em linha de construção, porque eles serão elementos auxiliares do nosso desenho. Então, para fazer isso, o que a gente começa? Venho no meu Criar Esboço, clico, seleciono o plano o qual eu vou criar o meu esboço, clico nele novamente. Eu vou partir sempre do centro, eu tenho esse gosto particular para trabalhar sempre das coordenadas que está. Isso facilita na hora se eu quiser usinar essa roda dentada. Clico na ferramenta círculo, dou um clique na minha origem e abro ele. Esse círculo meu ele deve ter 20 de diâmetro, é o menor círculo que eu vou trabalhar. Beleza, clico novamente na ferramenta círculo, origem, e aí eu vou ter um círculo de 40,5, certo? Se eu quiser trabalhar, melhorar a localização da minha cota, eu giro ela, coloco uma linha de chamada melhor aqui, para ficar mais fácil a identificação, não ficar poluindo o meu desenho. Isso na hora de estudar, e se eu quiser montar um desenho 2D, não vai interferir em nada, mas facilita a nossa linha de projeto. E agora, gente, para a construção dos nossos dois outros círculos, a gente vem aqui na nossa palheta de esboço. Normalmente o pessoal gosta de usar ela fechada. Se ela estiver fechada, você passar o mouse, ela abre. Eu costumo dizer para o pessoal, mantenha ela aberta. A gente vem aqui, tipo de linha, e eu vou selecionar linha de construção, certo? Volto na ferramenta círculo, clico na minha origem e abro o primeiro círculo de construção. Ele vale 47,83. Se vocês repararem aqui no Fusion, gente, a gente acaba tendo que os nossos círculos, eles vão ficar, pelo menos principalmente nessa parte, eles vão ficar meio sobrepostos. Se eu tomar cuidado com as minhas linhas de chamada, elas ficam melhor visualizadas, não fica tão poluído aqui. Para modificar, clico na linha de chamada e só arrasto ela como eu quero, certo? Outra coisa que a gente pode falar para vocês é que toda vez que eu crio meu círculo e ele é uma linha de construção, ele vem tracejado, certo? Relembrem que essa linha de construção ela não parte do pressuposto que ela vai participar da minha extrusão. Então a linha de construção ela vai servir só como referências. Referências para quê? Para fazer os dentes da minha roda dentada. Beleza? O último valor, como vocês podem ver no canto ali, é de 54. Certo? Com isso, termino. Vou dar um zoom aqui para facilitar e termino as minhas linhas de chamada. Eu posso pôr aqui, ó, elas coincidentes, para mostrar, ó, quem é quem. Então a gente sabe o diâmetro. Vamos só pôr o 40 embaixo do nosso 20.
Beleza? Então eu tenho os nossos 4 círculos auxiliares. Vocês podem ver que o dente aqui, gente, ele está um pouquinho lateralmente. Isso pouco independe para a gente, certo? Se eu começar com uma linha também auxiliar, vou dar um zoom, clicando 2 vezes com o scroll do mouse, ele vai dar um zoom. Então, eu vou pegar do centro até ele ultrapassar um pouquinho a minha borda e vou dar um OK. Então, eu tenho uma linha auxiliar aqui. Para que serve essa linha? Se a gente for aqui no detalhe, eu vou dar um zoom aqui para o detalhe ali para vocês. Beleza, vou dar zoom aqui e vou vir aqui, ó, utilizar o comando deslocamento. Pego o deslocamento, volto no meu desenho ali, qual que era o valor? O valor do nosso desenho ali era 5,95 dividido por 2. Fizemos a conta, o software faz a conta sozinho para a gente, 5,95 dividido por 2. Beleza, é só isso que a gente faz agora. Vou vir aqui e recorto. Recortei, recortei. Estou com o meu desenho aqui e a minha linha de chamada de 2,95, que é o valorzinho ali, 5,75 dividido por 2. Dou o meu zoom, certo? Eu vou fazer essa linha de chamada aqui, ó, vou baixar ela para cá, para não ficar atrapalhando a gente. A gente está a linha de cota e a linha de chamada aqui, e ela não atrapalha a gente. O que eu vou fazer? Vim aqui no deslocar, clicar na minha segunda linha, e eu sei que é 4,43 dividido por 2. Faça a mesma coisa, está com uma linha de construção, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa linha seja inclinada aqui. Primeiro, essa linha é uma linha de construção. Ela só vai ser uma linha de referência para a gente. Então, venho aqui, clico e faço o inclinado. Beleza, a gente fez basicamente metade do dente. Pessoal, antes, o que eu quero? A parte do dente é dessa contato com a circunferência para cima. Então, venho aqui com modificar e corto a parte de baixo. Beleza? Ele dá aviso de restrições, porque eu tenho a referência do meu comando de deslocamento, mas não tem problema nenhum. Eu quero espelhar só essa parte. Então, vamos espelhar lá. Eu tenho a ferramenta espelhar aqui, como eu tenho ela aqui. Como cada um de vocês tem a mania de ficar puxando e mudando isso aqui, ó, sempre vir em criar, clico, o espelhar está lá embaixo. Esse daqui vocês não têm poder de mudar. Então, clico nos dois elementos que eu quero espelhar. Olha aqui, olha, ele falou 2 objetos. E aí ele quer dar uma linha de espelho, né? O que essa linha de espelho é? É a linha o qual ele vai se basear todos os deslocamentos referentes que eu quero espelhar. Então, clico, e aí na hora que eu clico na minha linha, ele sabe que ele tem que jogar para o fundo. Lembra lá das aulas de física, a reflexão sempre está no fundo do espelho, certo? Então, ele faz a criação da minha imagem. E aí, gente, a partir desse ponto, tudo que eu modificar, ele está travado, né, porque está a linha preta, mas tudo que eu fizer de alteração, eu altero dos dois lados, se ele não tivesse travado. Para finalizar o meu desenho, pego ponta com ponta, e aí, ó, no cantinho eu venho aqui, ó, esse, com raio de 1, esse, com raio de 1. Beleza? Fiz o meu dente. O mesmo resultado se a gente fosse fazer as linhas todas de uma vez, certo? Lembra lá, qual que é o jeito mais fácil? O jeito que eu estou acostumado, o jeito que eu tenho mais traquejo para fazer, certo? Então não tem jeito certo, não tem jeito errado. É o que vocês tiverem mais facilidade para estar executando aí. Beleza? Então agora a gente vai dar foco no nosso comando pattern, certo? O pattern, como em português está em padrão, vai ser um padrão circular. Um padrão do que, gente? O padrão dos elementos que eu quero repetir. Ele é um comando bem simples. Então ele pede os objetos para eu espelhar. Eu venho aqui, desseleciono os dois círculos. Lembra, tudo que eu arrastar da direita para a esquerda, ele pega tudo que ele encosta, certo? Então eu seleciono tudo o meu dente aqui do meu roda dentada. E aí, ó, ele vai perguntar qual que é o ponto central. O ponto central é a minha origem aqui, ó. Vem aqui e seleciono a origem. Distribuição. Eu tenho 3 tipos de distribuição. Completo, que é o que a gente quer. Eu posso trabalhar com uma angulação. Ah, eu quero que esses dentes sejam distribuídos em 180 graus.
certo? Quantidade. Supressão eu arranco o primeiro que eu tenho. Ele vai só trabalhar com os outros. E eu posso fazer simétrico. Quando eu tenho simétrico, eu também tenho a angulação, mas ele vai trabalhar de uma linha de simetria. Mas o nosso caso, quando a gente quer ao longo do elemento inteiro, é completo. Se a gente fosse contar ali, ó, no nosso lado esquerdo aqui, quantos dentes a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dentes. Com 10 dentes, a gente só vem aqui, ó, e marca 10. E aí, gente, a mágica está feita. Ele vai fazer 10 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, beleza. Se eu der suprimir, ele vai marcar. Eu tenho a janelinha aqui, ó. Eu não quero esse, não quero aquele, e assim por diante. Mas eu não vou marcar aqui de volta porque a gente quer esse dente. Dou um OK, eu tenho a minha roda dentada. Reparem, gente, que a gente ainda tem áreas distintas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar todas essas bordas para a gente. Beleza? Venho na ferramenta modificar, cortando uma por uma. O que está faltando agora, gente? Está faltando o detalhe do meu rasgo de chaveta ali para ficar bonitinho, né? Para travar minha roda, essa roda dentada em algum eixo. Como eu vou fazer? Venho o comando line, certo? Uma linha de construção que é a nossa referência, da origem até uma altura qualquer aqui, ó. Eu não quero saber qual altura é essa. Beleza? Fiz a minha linha. O que eu vou fazer, gente? Eu tenho o comando deslocamento. Então, esse deslocamento, quanto para baixo? Ela tem 6, 6 dividido por 2. Nosso vulgo 3. Certo? Eu tenho 3 e está aqui. Beleza? Eu venho, essa linha não é construção, eu desmarco aqui para gente. Vem com a ferramenta de cortar. Corto nossa amiguinha aqui. Agora ela está com 3 de altura e eu tenho aqui. Qual que é a grande sacada aqui, gente? Eu preciso uma com 3 para cima. Mas eu não tenho tanta importância nisso, né? Eu preciso saber que daqui a ali ele tem 3, né? Então, qual que vai ser a grande sacada aqui? Eu venho com a ferramenta de cota de esboço e vou falar qual que é a minha altura aqui. Se a gente for olhar ali, é 2,8 do contato, essa linha. Então, é 2,8. Ele já vai abaixar a minha linha. Então, ele deixa uma linha de 2,8. Venho na minha ferramenta Mirror, clico no objeto, seleciono a linha de espelhamento e jogo para lá. Beleza? Dou um OK, vou lá e uno ponta com ponta para fechar. Feito isso, basta eu cortar as minhas duas partes internas. Reparem, ó, que veio uma linha de construção. Então, dou um ESC para selecionar e tiro a minha construção aqui. Beleza? Então, eu tenho a parte interna e a minha roda dentada toda. O que está faltando? Está faltando a gente fazer a extrude dele. Certo? Concluindo o nosso esboço, agora está faltando só utilizar o comando extrude. Então, venho aqui, extrusão, clico na minha peça que eu quero. No nosso caso aqui, a gente vai extrusar 5 milímetros. Clico aqui na minha casinha, ó, manter perspectiva, e vou ter a minha extrusão de 5 e minha roda dentada toda bonitinha. Só um adendo, isso aqui não é engrenagem, a gente não utilizou nenhum limite de módulo, não respeitou nenhuma dimensão de módulo. Uma engrenagem ela seria muito mais projetada, teria que tomar muito mais cuidados no projeto do que uma roda dentada. Beleza, gente? Se eu ver aqui na superior, estou com a minha roda dentada bonitinha, feita. Espero que tenha gostado aí, bons estudos. Até a próxima aula.